professora Vanessa Novaes e eu vim falar um pouquinho com vocês hoje a respeito de uma coisa que eu não estou acostumada a discutir muito aqui no canal com vocês, que é sobre histologia. Mas eu entendo que quando a gente estuda fisiologia humana, a gente precisa conhecer também aspectos da histologia, porque não tem como a gente entender o funcionamento de um órgão, de um sistema, sem entender as células que compõem o tecido desse órgão. Então, assim, é tudo misturado, tá, gente? Fisiologia, anatomia, histologia, biologia celular, tudo se complementa, tá tudo dentro do mesmo órgão, tá tudo dentro da mesma estrutura, do mesmo ser. Então, assim, pensando nisso, hoje eu vim aqui com vocês para falar um pouquinho sobre o tecido epitelial. Nós temos, na verdade, no nosso corpo 4 tecidos: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Cada um com as suas peculiaridades, cada um com as suas características. E hoje eu vim aqui para falar com vocês um pouquinho sobre especificamente o tecido epitelial. E aí, vamos dar uma olhadinha aqui. Tecido epitelial, galera. O tecido epitelial, ele tem algumas características gerais. Então, vamos entender as características gerais do tecido epitelial. Bom, quais são as características do tecido epitelial? A primeira característica que eu gostaria de falar para vocês é que toda vez que a gente fala tecido, o que é tecido? É um conjunto de células e o que essas células produzem, que a gente vai chamar de matriz extracelular. Então, o que existe entre as células, ou seja, fora da célula, entre 2 ou mais células que compõem o tecido, a gente chama de matriz extracelular. No caso do tecido epitelial, essas células, elas estão bem grudadinhas, uma do ladinho da outra. A gente vai dizer, uma do ladinho da outra, a gente vai dizer que as células do tecido epitelial, elas estão organizadas de forma justapostas, tá? O que é isso? Quando você olha um tecido epitelial, você vai ver as células uma grudadinha na outra. Então, imagina que esse quadradinho aqui seja a célula e esse pontinho é o núcleo da célula. Professor, existe uma outra forma? Existe. Se você olhar tecido conjuntivo, você vai ver que as células elas estão assim, ó, afastadas umas das outras, tá? E não é o caso. No caso do tecido epitelial, nós vamos encontrar as células dessa forma aqui, uma do ladinho da outra. Outra característica do tecido epitelial é que, pelo fato dessas células estarem grudadinhos uma do ladinho da outra, não tem muito espaço entre elas. Então, concorda comigo que também não haverá matriz extracelular ou haverá pouca matriz extracelular? Então, uma outra característica das células epiteliais, do tecido epitelial, é que não há muita matriz extracelular. Então, a gente pode dizer, essa setinha para baixo significa pouca matriz extracelular, tá? Então, quando a gente estuda tecido epitelial, a gente não fala muito de matriz extracelular. Vocês vão ver quando vocês estudarem tecido conjuntivo, vocês vão estudar bastante coisa. A matriz extracelular do tecido conjuntivo é muito rica. No caso do tecido epitelial, basicamente a gente só vai discutir sobre as células, porque elas não produzem muita matriz, até pelo próprio espaço entre elas, que não existe, né? Um espaço muito grande, elas estão organizadas de maneira justaposta, tá? Bom, para que serve o tecido epitelial? Aí a gente vai falar um pouquinho das suas funções. Para que serve o tecido epitelial? O tecido epitelial, ele tem várias funções. Algumas vocês já conseguem pensar. Por exemplo, a primeira coisa, eu tenho certeza que vem na mente de vocês quando vocês pensam em tecido epitelial, é que ele faz o revestimento, né? E aí, quando a gente pensa em tecido epitelial, eu tenho certeza também que a primeira coisa que vem na tua cabeça é a pele. Gente, pele não é tecido epitelial. Pele é um órgão. E aí, se você pegar a pele, você vai ver que lá tem tecido epitelial, chamado de epiderme. Mas também tem tecido conjuntivo, como por exemplo a derme e a hipoderme. Mas também tem tecido nervoso, como por exemplo os corpúsculos de Pacini, Ruffini, as terminações nervosas. Ou seja, muito cuidado.
A pele é um órgão, nela existe sim tecido epitelial, mas a pele não é o único órgão que contém tecido epitelial, vocês vão ver. Inclusive, a gente tem a tendência de pensar que o tecido epitelial está externo aqui na nossa, né? Por exemplo, a pele aqui, né? A gente não pensa que existe tecido epitelial dentro do nosso corpo, mas existe sim, eu já vou falar para vocês. E para a gente começar, então, primeira função, revestimento, vai fazer o revestimento. Como você já sabia, a pele, né, tem tecido epitelial, realmente ela faz o revestimento, mas existe tecido epitelial por dentro de cavidade. Exemplo, o trato gastrointestinal, o teu esôfago, a tua boca, teu estômago, o teu intestino, possui revestimento de tecido epitelial. Outra coisa, por exemplo, as tuas vias aéreas também possuem revestimento interno de tecido epitelial. Teus vasos sanguíneos todos, por dentro, eles são revestidos de tecido epitelial. E, claro, se ele faz o revestimento, uma outra função que a gente pode pensar é que ele realiza a nossa proteção, né? Já que ele está fazendo o revestimento, ele vai proteger. A outra coisa que o tecido epitelial faz é secreção. Está relacionado à secreção de substâncias. Vocês sabiam que glândulas são feitas de tecido epitelial também? As células epiteliais, elas não são apenas de revestimento. Existem as células epiteliais glandulares, que produzem substâncias. Exemplo, lá as células do epitélio do TGI, que produzem o suco gástrico. A gente tem as células epiteliais endócrinas, né? As glândulas endócrinas que produzem os hormônios. A gente tem as glândulas salivares, que é feito de tecido glandular, que produz a saliva. As glândulas sebáceas, as sudoríparas, né? Tudo isso é de competência do tecido epitelial. Então, faz a secreção. E, por fim, a outra função que a gente pode dizer é que o tecido epitelial realiza a absorção. Nossa, professora, é sério? É sério. Porque o TGI, por exemplo, o trato gastrointestinal, ele tem por dentro o revestimento de tecido epitelial. E lá a gente tem, então, a secreção de substâncias que vão reagir com o alimento e fazer a digestão, mas uma vez que esse alimento foi digerido, ele precisa ser absorvido. Então, ele vai atravessar o tecido epitelial e vai cair dentro dos vasos sanguíneos ou vasos linfáticos ali que estão associados ao sistema digestório. Olha que interessante. Então, sim, também tem função absortiva. Quando você passa o seu creminho, né, vai sair, né, com a namorada, com o namorado, e aí você passa aquele creme na pele, a pele absorve aquele creme, né? A pele absorve o perfume, enfim. Então, é também uma função do tecido epitelial, absorção. Bom, e uma outra função que a gente não atribui muito ao tecido epitelial é a função sensorial. Ah, professora, eu pensei que quem fazia isso era o neurônio. De fato é o neurônio, mas existem neurônios que trabalham junto com células epiteliais, como por exemplo, lá na audição a gente tem a célula pilosa. A célula pilosa, ela auxilia o neurônio que vai levar a informação auditiva para o teu sistema nervoso central, né? A perceber essa sensação. A gente tem, por exemplo, o epitélio olfatório, a gente tem o epitélio, as papilas gustativas ali. Então, as papilas gustativas, elas trabalham junto com neurônios gustativos, auxiliando aí na percepção de uma sensação. Então, a gente pode dizer, sim, que uma função importante do tecido epitelial é auxílio aí nas sensações. Lembrando que não é sozinho, é com os neurônios, né? E aí a gente pode colocar como exemplo aqui a célula pilosa. Depois vocês podem dar uma olhadinha, vocês vão ver que a célula pilosa lá da orelha interna, ela é uma célula mais ou menos assim, ela conversa com o neurônio sensitivo, que é o neurônio que leva a informação auditiva, por exemplo. Então a gente pode sim considerar o tecido epitelial como um tecido importante para a percepção das sensações. Bom, galera, dito isso, vamos entender como é que esse tecido é classificado. E aí existem duas formas de classificação do tecido epitelial. Existem duas formas de você classificar o tecido epitelial, tá? Você pode classificar o tecido epitelial de revestimento, e aí é uma outra classificação, né? Que são aqueles tecidos que estão fazendo revestimento, tá? Como, por exemplo, o TGI, né? O do epitélio do trato digestivo, epitélio respiratório, a pele, é tudo tecido epitelial de revestimento.
Agora, a gente também pode classificar o tecido epitelial glandular. Então, nós temos dois tipos de tecido epitelial que não necessariamente, embora eles estejam didaticamente separados, não necessariamente no corpo ele vai estar separado, tá? Nós vamos encontrar tecido epitelial misturado com tecido glandular em algumas circunstâncias. Mas vamos separar didaticamente aí o tecido epitelial. Nós temos o que a gente chama de tecido epitelial de revestimento, tá? E a gente tem o tecido epitelial glandular. Eles são classificados de maneira distinta, mas cuidado, eles nem sempre estão separados no corpo. Às vezes, no mesmo epitélio, a gente encontra tecido epitelial de revestimento misturado com tecido epitelial glandular. Beleza? Vamos lá, então. Galera, o tecido epitelial, vamos classificar, então, agora aqui o tecido epitelial primeiro, o tecido epitelial de revestimento. O tecido epitelial de revestimento, ele é um tecido epitelial de revestimento. Então, ele vai fazer revestimento. E aí, pensa comigo. Eu posso ter uma camada de células, eu posso ter várias camadas de células. E aí, pensando nessa perspectiva, a gente pode ter um tecido epitelial de revestimento simples. O que é um tecido epitelial de revestimento simples? Por exemplo, quando você olha um capilar sanguíneo, ele tem uma única camada de células epiteliais ali fazendo o seu revestimento. Então, se eu tenho uma única camada de células, eu vou desenhar aqui, ó, o tecido epitelial simples aqui, ó, uma única camada de células, uma do ladinho da outra, a gente diz que o tecido epitelial é simples. Então, aqui eu estou desenhando uma célulazinha num formato pavimentoso. Isso é um tecido epitelial simples. Agora, se a gente olha o tecido epitelial e ele tem várias camadas de células, uma embaixo da outra, a gente vai dizer que o tecido epitelial é de revestimento estratificado. Como é isso? Aí seriam várias células, duas ou mais camadas de células. E aí a gente estaria diante de um tecido epitelial estratificado. Simples, uma única camada, mais de uma camada estratificado. Agora, pensa comigo, o simples, ele é subclassificado. Nós temos tecido epitelial simples pavimentoso, quando o formato das células aqui, ó, uma do ladinho da outra, ó, lembra? Células justapostas. Quando as células estão uma do ladinho da outra e estão no formato pavimentoso, tem uma única camada, tecido epitelial simples, chamado de simples pavimentoso. Onde é que eu acho tecido epitelial simples pavimentoso, professora? Nos alvéolos, fazendo o revestimento dos vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos, né, capilares, tá, gente? Não, a aorta, por exemplo, não é simples, ela é estratificada. Então, nos capilares sanguíneos, você vai ver isso aí. Na cápsula de Bowman, lá do néfron, tá? Dos rins. Então, faz um tecido epitelial simples. Aonde que a gente encontra tecido epitelial simples? Aonde eu tenho que atravessar substâncias de um lado para o outro. Pensa comigo, se eu tenho que atravessar substâncias, como, por exemplo, fazer a troca gasosa, que é o que acontece na via aérea, o ideal é que eu tenha uma única camada de células, porque se ficar muito grosso ali, para atravessar a substância não vai ser muito fácil, né? Não vai ser muito legal. Então, locais onde eu tenho trocas de substâncias, normalmente ele tem um revestimento epitelial simples. E nesse caso, nesses exemplos que eu falei, simples pavimentoso. Mas eu também posso ter um tecido epitelial simples cuboide ou cúbico. Tecido epitelial simples cúbico, ou seja, uma única camada de células num formato cúbico, tá? E aí a gente vai classificar como tecido epitelial de revestimento simples cúbico. Onde é que eu encontro? Ductos de glândulas exócrinas, eu encontro tecido epitelial de revestimento simples cúbico. Nos túbulos, em alguns túbulos, folículos tireoidianos, a superfície do ovário é revestida por tecido epitelial simples cúbico. Eu também posso ter um tecido epitelial classificado como tecido epitelial simples colunar, ou seja, as células, ela tem um formato de coluna. Você pode chamar de colunar ou cilíndrico, tá? Colunar
ou cilíndrico. Onde é que eu encontro tecido epitelial simples colunar? E aí eu vou achar muito fazendo revestimento do TGI, intestino, estômago, é tudo simples colunar. Por que que no intestino, no estômago a gente encontra esse tecido? Mais uma vez, a gente tem absorção, inclusive no estômago, tá? A gente absorve, por exemplo, mais álcool no estômago, né, e algumas outras substâncias. É por isso que quando você come de barriga vazia, você fica bêbado mais rápido. A gente pensa no estômago como o principal órgão que faz a digestão de proteína, mas também tem absorção lá, tá? Então ele também tem esse revestimento simples colunar. Bom, e estratificado? A gente tem o estratificado da mesma forma. Então a gente pode ter um tecido epitelial estratificado pavimentoso. A gente pode ter tecido de revestimento, epitelial de revestimento estratificado cúbico. E aí ele pode ter 2 ou mais camadas, eu vou fazer 2 só para não dar muito trabalho. A gente pode ter tecido epitelial estratificado de revestimento colunar, e aí eu vou fazer mais uma vez 2 camadas, mas pode ter várias, tá? Várias camadas, 2 ou mais, a gente já considera estratificado. Onde é que eu encontro, então, tecido epitelial pavimentoso? Aí tu chegou aonde tu já conhecia. A epiderme, a pele é tecido epitelial estratificado pavimentoso. O canal vaginal também é revestido por tecido epitelial estratificado pavimentoso. Pensa aí, canal vaginal, ele é feito para aguentar, porque por lá vai sair criança, né? É lá que é o órgão de cópula, que vai acontecer a cópula. Então é necessário que o revestimento da cavidade, né, vaginal ali, do canal vaginal, seja bem forte, né? Seja bem resistente. Por isso que ele tem várias camadas de células pavimentosas, é estratificado. Esôfago também é assim, cavidade oral também é assim. E aí você pensa, esôfago, não tem absorção de nada no esôfago. Então não tem por que ele ser simples, ele vai ser estratificado para ser mais resistente. Estratificado cúbico, aí a gente vai ver em algumas glândulas, tá? A gente vai ver em alguns ductos também. Na junção ano-retal também a gente vê tecido estratificado cúbico ali. Estratificado colunar, aí a gente também pode ver em glândulas, em alguns ductos também. Na junção ano-retal a gente vê esse tipo de tecido. Bom, pessoal, agora vamos pensar numa coisa aí. Imagina que você se depare com esse tecido que você está vendo na tela. Como é que você classificaria? Bom, durante os primeiros momentos você conseguiria responder tranquilamente, né? Isso aqui, claro, como são células justapostas, bem próximas uma das outras, pouca matriz extracelular, é um tecido epitelial. Como ele tá ali bem justapostas, né? De revestimento, tecido epitelial de revestimento, certo? Agora, tem várias camadas de células, tecido epitelial de revestimento estratificado. Agora, é estratificado cúbico, pavimentoso ou colunar? Se na primeira camada nós temos cúbico, na segunda camada pavimentoso e na terceira camada colunar. E agora? Ele tem várias formas diferentes das células. Como é que eu classifico esse tecido nessa circunstância? Bom, galera, primeiro você vai descobrir aonde que está a lâmina basal. Lâmina basal é uma estrutura que eu vou desenhar aqui na forma de linha, tá? Lâmina basal é uma estrutura que vai dividir o que é tecido epitelial do que é tecido conjuntivo. Normalmente, do lado do tecido epitelial, então, vou escrever aqui, tecido epitelial. Do lado de onde é tecido epitelial, a gente encontra um tecido conjuntivo. Por que que tecido epitelial está sempre grudadinho no tecido conjuntivo? Porque uma outra característica do tecido epitelial, aí a gente vai voltar aqui para a gente colocar essa característica, é que uma outra característica do tecido epitelial é que esse tecido é um tecido avascular. O que significa isso? Significa dizer que ele não tem vaso sanguíneo. E quem é que tem muito vaso sanguíneo? Tecido conjuntivo. Então o tecido epitelial está sempre grudado no tecido conjuntivo, entre eles tem a lâmina basal.
Por que o tecido conjuntivo está do lado? O tecido conjuntivo é o responsável por nutrir o tecido epitelial. Normalmente, tecido epitelial é uma fina camada, porque não consegue ter uma camada muito robusta, muito grande, muito grossa, justamente porque ele é avascular e ele recebe os nutrientes que vêm do tecido conjuntivo por difusão. Quando você olha tecido conjuntivo, depois vocês podem estudar melhor sobre tecido conjuntivo, vocês vão ver que eles podem ser muito grandes, inclusive. Muito, abundante, porque eles são independentes. Dentro do tecido conjuntivo tem muito vaso sanguíneo, então ele não tem essa limitação. Já tecido epitelial normalmente é uma camada mais fina, justamente porque é avascular. Bom, tu vai olhar a lâmina basal. Do lado contrário da lâmina basal, a primeira camada que você observar, você vai classificar com o nome do tecido. Então, olha, na primeira camada aqui eu tenho células cúbicas. Então, esse tecido é um tecido epitelial de revestimento estratificado cúbico. Simples assim. Então, dessa maneira eu consigo classificar os tecidos estratificados. O simples é tranquilo, só tem uma única camada, Bom, acabou as classificações de tecido epitelial de revestimento? Não, galera. A gente tem dois outros tipos. A gente tem um tecido epitelial que a gente chama de tecido epitelial de transição, tá? E como é esse tecido epitelial de transição? É um tecido epitelial que a gente encontra, por exemplo, na bexiga, nos ureteres. São tecidos epiteliais estratificados, tá? Em que a primeira camada, uma hora tá cúbica, outra hora tá pavimentosa. Quando, por exemplo, a bexiga, que também tem um tecido epitelial de transição, ela tá cheia, a primeira camada de célula tá esticada, tá pavimentosa. Quando a bexiga tá vazia, a primeira camada de células fica parecendo um cubo, um cubinho. Então, como ele ora está como um tecido epitelial estratificado cúbico, ora está como um tecido epitelial estratificado pavimentoso, ele fica mudando de formato, aí a gente classifica como tecido epitelial de transição. Onde é que a gente encontra esse tipo de tecido epitelial? Principalmente nos ureteres, na bexiga, tá? Nos cálices renais, na uretra, a gente também encontra esse tipo de tecido lá. Bom, e por fim, última classificação que nós vamos fazer aqui de tecido epitelial de revestimento é o tecido epitelial de revestimento pseudo-estratificado. Como é esse tecido? Tecido epitelial pseudo-estratificado, olha o nome, pseudo, falso, estratificado, falso estratificado. Ou seja, quando você olhar um tecido epitelial pseudo-estratificado, as células, elas são cilíndricas, tá? Elas são cilíndricas, mas os seus núcleos estão, digamos, em posições diferentes. Então, estou desenhando células cilíndricas aqui, tá? Células cilíndricas. Pronto. Estou desenhando aqui um tecido epitelial pseudoestratificado. As células são cilíndricas. Só que, por exemplo, ora o núcleo está em cima, ora o núcleo está embaixo. As células, elas possuem núcleos em posições distintas. E daí, professora? E daí é o seguinte, quando você olha no microscópio esse tecido, você não tem uma visão muito clara da membrana plasmática, dependendo do tipo de lâmina que você estiver olhando. Se você olhar principalmente lâmina na microscopia óptica, você vai ver mais ou menos, você não vê exatamente, você vê muito núcleo, o núcleo fica fortemente marcado. Aí pensa comigo, olha esse momento aqui, ó, por exemplo. O que você está vendo? Você está vendo o núcleo e embaixo desse núcleo outro núcleo. E aí você tem a falsa percepção de que são duas células, uma em cima da outra, quando na verdade as células estão uma do lado da outra. Então é uma falsa percepção de que é estratificado, mas não é, ele é simples. Onde a gente encontra esse tecido? Revestindo os túbulos seminíferos, os túbulos lá do ducto do epidídimo, o ducto deferente, ou seja, lá a parte reprodutora, tá? A gente também vai encontrar tecido pseudoestratificado fazendo revestimento ali das vias aéreas, traqueia, brônquios, bronquíolos, eles são revestidos dessa forma, com esse tecido, beleza? Tudo bem? Vamos agora falar das glândulas. Uma coisa importante, galera, embora a gente tenha essa divisão clara aqui, é importante salientar que
o tecido epitelial de revestimento ele pode estar misturado com glandular. Por exemplo, no epitélio respiratório, você encontra tecido epitelial pseudoestratificado intercalado com células glandulares que produzem muco, que seria o catarro. Então, a gente tem aí mistureba de tecido glandular com tecido epitelial, tá bom? Não pensem que eles estão sempre separados. Bom, tecido glandular. Aí a gente pode classificar o tecido glandular de várias formas, tá? Eu vou começar aqui a classificação mais básica. A gente pode classificar o tecido glandular como exócrino, né? Endócrino e misto, tá? Essa forma de classificar, você está considerando o local da substância que está sendo secretada. Por exemplo, se a glândula está secretando uma substância que vai cair em cavidades ou para fora do corpo, a gente diz que é uma glândula exócrina. Exemplo, as glândulas salivares, as sebáceas, as sudoríparas são glândulas mamárias, são produzindo substâncias que vão para fora do corpo ou para cavidades, como por exemplo as glândulas lá gástricas, né? As glândulas gástricas, ali algumas glândulas da parede do intestino e por aí vai. Então, aí são glândulas exócrinas que estão secretando para dentro de cavidades, que seria o TGI, ou para fora do corpo, como as primeiras que eu dei de exemplo. Endócrino são aquelas glândulas que produzem hormônios, ou seja, produz substância, mas ela não vai nem para fora do corpo nem para cavidade, ela vai para dentro de vasos sanguíneos. E aí a gente tem tireoide, paratireoide, né? A gente tem a hipófise, a gente tem um monte de glândula endócrina no nosso corpo, que produzem diversos hormônios. E por fim, a gente tem aquelas glândulas mistas. O que é isso? Que ela é um órgão que é glandular, claro, que produz substâncias que vão tanto para cavidades quanto para a circulação, ou seja, produz hormônio e produz substâncias que vão para cavidades. Um bom exemplo disso é o pâncreas. O pâncreas que tem a sua parte exócrina, que produz o suco pancreático, que vai cair lá no duodeno para fazer digestão, e ele tem a parte endócrina, que são as ilhotas de Langerhans, que vão produzir hormônios que vão cair em corrente sanguínea. Aí a gente diz que é uma glândula mista. Isso é uma forma de classificar. Inclusive, a gente estuda muito isso lá na fisiologia. Bom, a gente também pode classificar as glândulas, né? De acordo com a forma como ela secreta. E aí, por exemplo, nós podemos dizer que uma glândula pode ser holócrina, merócrina e apócrina. Como é isso, professora? Holócrina é aquela glândula que ela é dramática. Quando ela vai secretar a sua substância, ela, na verdade, rompe membrana plasmática. Então, para ela secretar a substância que ela tem dentro dela, ela precisa morrer, ela sofre apoptose. Então, claro, são glândulas que têm muita mitose acontecendo ali, porque cada vez que ela secreta, são células que morreram ali para secretar. Então, glândula holócrina são células que morrem para secretar a substância que elas têm. E aí a gente pode dar o exemplo como uma glândula sebácea, tá? A gente também tem glândulas que não morrem e secretam por exocitose, ou seja, elas vão mobilizar as suas substâncias para próximo da membrana plasmática e depois a membrana plasmática vai permitir a saída dessa substância aí por meio de acoplamentos, né, de proteínas ali. Então, a gente tem exocitose, eu vou liberar a substância tranquilamente de dentro do citoplasma da célula, né, de dentro de vesículas que contém ali, que estão no citoplasma da célula, para fora da célula, né, exocitose. E, por fim, a gente tem uma outra glândula chamada de glândula apócrina, que é uma glândula que não morre para secretar a sua substância, mas em compensação, ela perde parte do seu citoplasma, porque ao secretar a substância, uma parte do seu citoplasma vai embora junto com a substância. E aí a gente tem a glândula apócrina. Exemplo, as glândulas mamárias secretam dessa forma. Então, a gente também pode classificar dessa maneira. Existem outras formas, mas essas duas são as principais que eu quero falar para vocês. Bom, pessoal, aqui, por exemplo, ó, vocês estão vendo um corpúsculo renal. Se você ainda não estudou o sistema renal, relaxa. Presta atenção apenas no tecido epitelial. Então, vamos ampliar aqui, ó. Vou chegar mais perto do corpúsculo e eu vou te mostrar. Isso aqui, ó, é um revestimento. É um tecido epitelial de revestimento, tá? Então, isso aqui que você tá vendo é um tecido epitelial de revestimento. Deixa eu fechar isso aqui, pronto.
Então, aqui é um tecido epitelial de revestimento. Se você ampliar um pouquinho, ó, vou ampliar mais ainda para você chegar mais próximo e você ver melhor. Ah, foi o máximo, ó. Então, aqui você consegue perceber que as células estão deitadinhas no formato pavimentoso. Então, aqui é fino, é uma única camada, você não vê mais um outro núcleo de célula aqui embaixo, ó, tá? Então, isso aqui é um revestimento de tecido epitelial simples pavimentoso, revestindo aí a cápsula de Bowman, tá? Vamos voltar aqui. Vamos ver outro tecido epitelial simples aqui, ó. Olha esse tecido epitelial aqui, ó. Essa fina camada aqui é tecido epitelial. Professora, mas e aqui embaixo? Não é tecido epitelial também? Tem várias células, olha. Gente, cada bolinha dessa escurinha que você tá vendo aqui é um núcleo de uma célula, beleza? Mas presta atenção. Você tá vendo que essas células estão mais afastadas umas das outras? Quando você olha aqui, as células estão uma do ladinho da outra. Quando você olha aqui embaixo, elas estão mais afastadas. Entre elas tem matriz extracelular, né? Tem fibras aqui, colágenas e outras fibras aqui, outras proteínas, enfim, substâncias produzidas por essas células. Então perceba, isso aqui não é tecido epitelial. Para ser tecido epitelial, as células têm que estar igual tá aqui, ó, uma do ladinho da outra. Então aqui embaixo é outro tecido, é tecido conjuntivo. Então vamos olhar só aqui em cima, vamos classificar esse tecido epitelial aqui. Só tem uma única camada de célula, então é tecido epitelial simples, né? Olha o formato da célula, formato de cubo, então simples cúbico. Esse é o tecido epitelial que vocês estão vendo aqui, beleza? Bom, aqui vocês estão vendo o jejuno, uma parte do intestino, né, que é revestida por um tecido epitelial simples colunar. Vamos dar uma olhadinha aqui, ele vai ampliar um pouquinho, eu vou mostrar para vocês, ó. Então aqui, ó, é tecido epitelial, um do ladinho da outra aqui, ó. Eles estão formando as vilosidades do intestino, tá? Então, esse formato que você está vendo aqui são as vilosidades. Mas ele é um tecido epitelial de revestimento, ó. As células estão uma do ladinho da outra, vocês percebam? Estão uma do ladinho da outra. E olha o formato alongado delas. Então, esse aqui é um tecido epitelial simples colunar, tá bom? Então, é a caracterização desse tecido. Perceba que entre tecido epitelial de revestimento e outro tecido epitelial de revestimento, a gente encontra uma célula glandular. Isso aqui são glândulas, tá? Ó, isso aqui, tá bom? Então, perceba que nem sempre o tecido epitelial de revestimento está totalmente separado do tecido glandular. Em algumas circunstâncias, sim, outras elas estão misturadas mesmo. Então, aqui a gente tem tecido epitelial glandular, do ladinho tecido epitelial simples colunar, tá? Bom, vamos dar uma olhada na traqueia, que é uma parte da via aérea. E eu já falei para vocês que epitélio respiratório é basicamente quase todo ele, com exceção da via de troca, lá no finalzinho dele. Com exceção do finalzinho da via aérea, nós temos um tecido epitelial pseudoestratificado. Então, vamos dar uma olhadinha no tecido epitelial pseudoestratificado, então. Ó. Então, bem aqui, ó. Vou ampliar mais um pouquinho para a gente chegar mais próximo aqui do tecido. Ó, galera, presta atenção. Dá para confundir isso aqui com isso aqui? Não dá. Primeiro, aqui, olha como as células estão afastadas. Tecido epitelial não tem matriz extracelular ou tem pouca, ou seja, as células são justapostas. Se não tiver célula justaposta, não é tecido epitelial. Então, você está olhando aqui outro tecido. Depois vocês vão estudar esse tecido, tecido conjuntivo. Então, vamos olhar aqui, ó. Tecido epitelial é essa camada aqui, ó. É essa camada aqui que eu estou mostrando aqui para vocês. Isso é tecido epitelial. Se a gente ampliar mais um pouquinho, então, para a gente olhar somente essa camada, que é uma camada que interessa, você percebe que dá uma impressão lascada de que tem um monte de célula aqui, uma em cima da outra. Vocês percebem aqui, ó, olha esse núcleo, esse e esse. Não parece que tem um monte de célula uma em cima da outra? Parece, né? Só que elas não estão uma em cima da outra, elas estão uma do lado da outra. Só que a posição dos seus núcleos estão alteradas. Tem célula que o núcleo está lá em cima, tem célula que o núcleo está lá embaixo, por aí vai. Caracterizando um tecido pseudoestratificado. Nesse caso, se você tivesse que caracterizar esse tecido, você diria que ele é um tecido epitelial de revestimento pseudoestratificado e você colocaria uma outra palavra no final, ciliado. Por que ciliado? Você consegue perceber que na região apical dessa célula aqui, ó, isso aqui é a região apical, isso aqui é a região basal, isso aqui é a lâmina basal, tá? Então, na região apical das células a gente consegue ver cílios, né?
Cílios são especializações de membranas que a gente consegue observar na traqueia. Assim como a gente consegue observar no intestino, no estômago, microvilosidades. Mas aqui no epitélio respiratório a gente vai ver cílios, que é uma especialização de membrana que tem como função empurrar o muco para fora da via aérea, tá? Então, esses cílios se movimentam e empurram o muco para fora da via aérea. Então, aqui a gente tem os cílios, as especializações de membrana. Então, você pode dizer que é um tecido epitelial pseudoestratificado ciliado por conta da presença desses cílios, tá bom? Esse é um pseudoestratificado. Vamos dar uma olhada em alguns tecidos estratificados, né? Eu gosto muito de mostrar a pele, que eu acredito que a pele, né, seja famosona aí, né? Então, aqui a gente observa, ó, isso aqui, ó, é tecido epitelial. Isso aqui, lembra, é conjuntivo. Olha como as células estão afastadas, né? Lembra que as células são essas estruturas, os núcleos delas são essas estruturas mais fortes, né? Corada aí, mais forte aqui, ó. Deixa ele pensar. Pronto. Então, aqui a gente vê que as células, olha, elas estão afastadas umas das outras, então não é epitelial. Tecido epitelial, então, é isso aqui, ó. Tá? De roxo, escuro. Perceba, várias células, tá vendo como isso aqui é diferente do pseudoestratificado? Embora pareça, a gente consegue ver que tem sim diferenças que dá pra gente identificar. Então aqui a gente tem tecido epitelial, né? De revestimento estratificado, aí tu vai olhar a primeira camada de célula, não é essa aqui. Essa aqui tá ligada à lâmina basal, então é a primeira camada da célula do tecido epitelial. E aí a gente tem a primeira camada de células pavimentosas, olha como elas são deitadas. Ah, professora, mas aqui embaixo elas estão cúbicas, não interessa. O que interessa é a primeira camada. E aí, pavimentoso, então tecido epitelial de revestimento estratificado, né? De revestimento estratificado pavimentoso. E você pode concluir, né, com a palavra queratinizado. Por quê? Porque aqui a gente tem várias camadas de células, então é estratificado mesmo. A primeira camada tá pavimentosa. E você observa que isso aqui não é célula, gente. Cadê núcleo aqui? Não é. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é queratina. Então, você pode dizer que é um tecido epitelial de revestimento estratificado, pavimentoso, queratinizado, porque tem queratina. Sempre vai ter queratina? Claro que não. Se você olhar o esôfago, ele é bem parecido com a pele, só que ele não tem queratina, tá? Então, isso é um outro exemplo de tecido estratificado que você pode dar uma olhada. Vamos dar uma olhada no esôfago, ó. Então, aqui a gente está olhando o esôfago, ó. Isso aqui é um tecido epitelial estratificado pra caramba, né? Você observa que tem muitas camadas de células, uma do ladinho da outra, né? Aqui a gente não vê mais tecido epitelial, é tecido conjuntivo. E a gente tem o de transição, tá? Tecido epitelial de transição. Então, aqui a gente está olhando, ó, tecido epitelial de transição. Essa primeira camada de célula, nesse momento aqui, tá cuboide, né? Então, aqui, nesse momento, parece ser um tecido epitelial estratificado cuboide. Mas no momento em que essa célula está cheia, que a bexiga está cheia, por exemplo, ela se transforma em pavimentosa. Então, vamos ver ela relaxada, né? Opa! Tá? Então, aqui ela está relaxada. Vamos ver agora ela estendida, ou seja, a bexiga cheia. Aqui a gente já observa que ela tá, ó, a primeira camada de célula já está esticada, tá vendo? Pavimentosa. Então, como ela fica mudando o formato, é um tecido epitelial de transição. Bem tranquilo, né? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui num exemplo de tecido glandular e eu escolhi mostrar para vocês o pâncreas, porque o pâncreas ele tem tanto glândula endócrina quanto glândula exócrina. Ele é uma glândula mista. Importante salientar que você falar que o pâncreas é uma glândula mista não significa dizer que a mesma glândula que secreta o suco pancreático é a glândula que secreta o hormônio. Não, ele possui glândulas que secretam hormônios e glândulas que secretam substâncias como o suco pancreático. Então aqui, por exemplo, nessa imagem, vocês estão visualizando os ácinos pancreáticos, tá? Então esses aqui são os ácinos pancreáticos produtores, então, do suco pancreático que vai ser jogado, né, no ducto pancreático principal e no ducto pancreático principal vai ser jogado lá pro duodeno, tá? Então aqui
Então aqui a gente está vendo os ácidos pancreáticos, né? Agora, o pâncreas, ele tem ilhas de células glandulares. Importante salientar que a glândula exócrina, ela vai ter ducto, porque ela vai jogar substâncias para dentro de cavidades ou para fora do corpo. Já a glândula endócrina, ela não tem ducto, porque na verdade ela vai jogar substância para dentro de vasos. Então, normalmente ela está próxima de um vaso sanguíneo. Bom, vamos procurar aqui as ilhotas de Langerhans, que são essas ilhas de células produtoras de hormônios, né? Principalmente insulina e glucagon. Ó, vocês conseguem perceber que aqui são os ácidos pancreáticos, né? Dá para perceber que isso é diferente disso aqui, ó. Vocês estão vendo? É mais claro, né? Isso aqui é chamado de ilhota de Langerhans. As células que estão aqui, vocês conseguem perceber que elas estão muito vascularizadas, ó. Esses traços aqui, ó, são vasos sanguíneos, tá? Então, aqui a gente está vendo células endócrinas. Então, glândulas endócrinas estão situadas aí. Então, esses são alguns exemplos de glândulas que vocês podem ver. Bom, pessoal, isso aqui só foi um resuminho, tá longe de esgotar o conteúdo, mas é um resuminho prático para você que está começando a estudar o tecido epitelial agora e quer ter uma noção básica para depois mergulhar nos livros. Eu tenho algumas indicações de livros legais para você estudar. Por exemplo, Histologia do Rose é muito bom, do Junqueira também é muito bom, Histologia Básica do Gartner também são livros excelentes. Se você tiver qualquer um desses três para estudar, você tá bem na foto, tá? Então, algumas dicas minhas para vocês estudarem tecidos e aprenderem da melhor forma possível. Um abraço para vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Quem gostou, por favor, não deixa de curtir, não deixa de se inscrever no canal para me ajudar a divulgar o meu trabalho. Um beijo, bom estar com vocês. Tchau, tchau.